bem? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Pois é, minhas amigas e meus amigos, hoje eu acho que é um dia muito triste para todos nós que lutamos pela República, que lutamos pela democracia, pela restauração da democracia no nosso país. A morte de Paulo Henrique Amorim, nesse momento, é um grande golpe para a democracia e para a luta pela democracia. Apesar de tudo, eu acho que a gente vive um momento em que fatos como esse, que ocorreram nas últimas horas, com a morte do Paulo, eles devem nos servir para reagir em vez de nos prostrarmos. Eu quero falar da minha amizade e da minha aproximação com Paulo Henrique Amorim e com a Jórgia, a esposa dele. E também eu quero falar sobre a ameaça fascista ao Brasil, que matou mais um, e já matou vários. Minhas amigas e meus amigos, eu vou dar um recado rápido, porque o Paulo, até em homenagem ao Paulo, porque ele sempre me disse da importância da gente ter instrumentos para lutar pela democracia. E o Paulo sempre dizia: Edu, se profissionaliza, corre atrás, você faz tudo de uma forma empírica e de uma forma idealista, e vamos lutar, a gente precisa de recursos. Então, eu vou dar o meu recado costumeiro, falar o meu bordão e falar daquilo que eu entendo como um assassinato do Paulo Henrique Amorim. Vamos lá, antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, curta, compartilhe, sobretudo, o vídeo, torne-se membro do canal, porque assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. A gente precisa de recursos para enfrentar o fascismo. Bom, dito isso, o Paulo Henrique Amorim foi demitido no dia 26. E eu soube, agora não sei se é 26 ou 24, está aqui, foi dia 26. E eu fiquei sabendo em uma matéria do UOL. Imediatamente eu mandei uma mensagem para a Jórgia, que é a esposa dele, minha amiga. Jórgia, o que aconteceu? Tal? Chama o Paulo aí, eu quero falar com ele. E a Jórgia me disse, agora, dia 26 de junho, dia que a Record o demitiu, eu soube pela internet, só que, coincidentemente, eu entrei na internet e já tinham me mandado o link assim que tinha saído do UOL. E eu falei: Jorge, quero falar com o Paulo. Não, o Paulo está deitado, foi um dia muito duro para nós, tal. Eu e o Paulo, eu conheci o Paulo Henrique Amorim em 2007, quando eu praticamente surgi na internet. Eu convoquei uma manifestação diante da Folha de São Paulo para os leitores de um blog que eu tinha criado 2 anos antes. Eu criei o Blog da Cidadania em 2005. O Blog da Cidadania, para quem não sabe, é um dos 2, 3 blogs mais antigos do Brasil. E o Paulo, sabendo daquela manifestação, ele trabalhava no IG e na Record, e ele mandou me procurar, a equipe dele, e me ligou e falou: você, Eduardo Guimarães, você está fazendo um trabalho bacana, essa manifestação aí na frente da Folha contra a mídia golpista. E naquele ato, em 15 de setembro de 2007, eu denunciaria que
todo aquele trabalho que a mídia fazia para ceifar os governos do PT ia terminar em golpe. Vejam só, em 2007, 12 anos atrás. E ali eu fiz amizade com o Paulo, depois nos encontramos, eu fui na casa dele, lá em Higienópolis, conheci a Georgia, né, uma baiana retada. Eles me hospedavam no apartamento lindíssimo que eles têm em Salvador, diante do Farol da Barra. A gente, do apartamento dele, a gente está de cara para o Farol da Barra, e a Georgia preparava aqueles mini acarajés, prepara ainda, que eu adorava. E nesse dia em que o Paulo foi demitido, ele foi se deitar cedo, ele estava muito preocupado. Por quê? Porque o Paulo Henrique Amorim, para quem não sabe, ele responde a mais de 100 processos na justiça. Mais de 100 processos na justiça. E é um assédio de todas as partes. E eu acho que aquilo que fizeram com o Paulo, porque o Paulo não é velho, não. O Paulo tem uns 76, 77 anos, não é? Hoje em dia não é uma pessoa velha. Paulo, um homem em forma, magrinho, bem mais em forma do que eu, inclusive. Eu peso 83 quilos, o Paulo não tinha gordura, não tinha nada, se exercitava, sujeito com uma saúde de ferro, se cuidava muito. E a gente fez uma boa amizade, ele republicou dezenas de artigos meus, dezenas de artigos meus. E a gente lutou junto, criamos, junto com o pessoal do PCdoB e com outros jornalistas, aí, o Blog Prog, que é um movimento dos blogueiros progressistas. Fizemos vários encontros de blogueiros, né? Fizemos um movimento, enfrentamos tudo isso, e eu sabia, a Georgia me falava, sempre me falou, da preocupação dela, do desespero dela, porque o caso do Paulo, gente, ele mostra como a justiça brasileira vem sendo usada para perseguição política. O Paulo Henrique Amorim, ele tinha mais de 100 processos na justiça, e movidos por textos que ele escrevia, muitos processos, como aquele que eu fui processado agora recentemente, por exemplo, por um procurador que ele não gostou de uma entrevista que eu publiquei no blog da Cidadania, onde um professor de direito e membro do Ministério Público, inclusive, que é o Luiz Moreira, ele criticava esse promotor por ter dado uma entrevista à revista Veja, dizendo que ia denunciar o Lula pelo caso do triplex. Isso já faz uns 2 anos, 3 anos atrás. O cara veio me processar agora, esse ano. Para quê? Porque ele perdeu. Mas ele me fez gastar uma fortuna, gastei uns 10 mil reais de advogado. Então, eles fazem esse tipo de coisa, minha gente, eles fazem esse tipo de coisa para te fustigar, para te minar, E o Paulo, ele tinha mais de uma centena de processos, gente, mais de uma centena de processos. E aí ele perde o emprego na Record, onde ele era bem pago. Vocês sabem quanto custa responder a 100 processos, a mais de 100 processos? Olha, isso é da pessoa não dormir. A Georgia vivia desesperada, pouca gente sabe disso, tá? Ela vivia, sabe, desesperada com a situação, porque o Paulo já um sujeito de uma certa idade e tal. E é engraçado que, para a Record, o Paulo Henrique Amorim serviu muito bem a Record quando era para lutar contra a Globo. O Edir Macedo soube usar o Paulo Henrique Amorim pela revolta que ele tinha contra o que a Globo fez com o nosso país, e usou o Paulo.
E agora entrou o Bolsonaro, né? A Record deu toda a corda para o Paulo para atacar a Globo durante todos os governos do PT. E agora vocês vejam como essa gente não tem caráter, né? Agora eles jogaram o Paulo fora. Como é que eles jogaram o Paulo fora? Por que eles jogaram o Paulo fora? Porque o Bolsonaro está enchendo a Record de dinheiro e pressionou, porque o Paulo incomoda, porque o Paulo faz um trabalho e ele vai continuar fazendo esse trabalho ao nos inspirar daqui por diante. Ele continua fazendo esse trabalho de onde ele está. Então, eu quero dizer para vocês que eu tenho certeza que o Paulo ele foi assassinado, na minha opinião, assim como foram assassinados Dona Marisa Letícia. Dona Marisa Letícia, ela morreu de desespero. Eles levaram o Paulo a desespero. O Paulo morreu poucos dias depois de ter sido demitido. Eu não sei se mataram o Paulo. Eu acho que não. Sabe por quê? Porque ele já estava condenado. Eu não sei se mataram o Paulo. Eu não acredito que matassem o Paulo colocando, envenenando ou fazendo qualquer coisa. Nem ninguém. Eles levam a pessoa ao desespero ou prendem. Quando a pessoa não se deixa desesperar, como Lula, eles prendem, né? Trancafiaram o Lula, tá? Censuraram o Lula durante muito tempo, né? E agora eles estão perseguindo jornalistas, tem uma grande ofensiva contra jornalistas, eles fizeram isso, estão fazendo isso contra o Glenn Greenwald, e a semana passada, a última vez que o Paulo me citou no blog dele foi na matéria Moro ia encanar Bérgamo, fazer o que fez com Eduardo Guimarães, por Paulo Henrique Amorim, no site Conversa Fiada. E o Paulo usa a verve dele, né, dizendo: na oitiva na Câmara, nesta terça, o ex-juiz disse que nunca processou os jornalistas. Mensagens enviadas por fonte anônima do Intercept e analisadas pela Folha, tal. E o Paulo: ridículo. Escreveu então o juiz Dallagnol: estou pensando em entrar com uma ação por danos morais contra ela. Não entrou. O Paulo escreve: vale a pena rever como esse incansável defensor da liberdade de imprensa, Sérgio Moro, submeteu o blogueiro sujo Eduardo Guimarães, é uma brincadeira do Paulo esse negócio de blogueiro sujo, à técnica da condução coercitiva, a mesma técnica que a sua notória assessora delegada Marena, que deu início ao processo que levou ao suicídio do reitor Cancelier, submete o ansioso blogueiro, que era como o Paulo se definia, com a notável colaboração daquele que deve ser um excelente cantor de chuveiro, conhecido entre os delatores da Lava Jato como Freddie Mercury. O Paulo era cheio dessas ironias, né? E o reitor da Universidade Catarinense, a Universidade Federal Catarinense, o Cancelier, é outro que foi vítima. O Vavá, irmão do Lula, é outra vítima da pressão psicológica através de ações na justiça. Então, a justiça brasileira, ela se deixou instrumentalizar, ela se deixou transformar em uma arma. A justiça brasileira é uma arma, minha gente. Uma arma de mortal para que aqueles que têm primazia e poder e conhecimento e influência na justiça a utilizem. Então, vocês vejam, as pessoas recebem processos, como esse que eu recebi, do tal Cássio Conserino, que inclusive foi condenado a indenizar o Lula por tê-lo insultado, né, e que perdeu assim o processo contra mim. Perdeu assim. O juiz, mas nem deu bola, mas isso porque tivemos sorte, mas eu não sei se ele vai recorrer, se ele não vai recorrer, mas isso faz com que você gaste dinheiro, você gaste um montão de dinheiro e fique tenso, fique nervoso, não é? E aí o Paulo, com
Imagina, é sério, gente, é mais de uma centena de ações que ele tinha na justiça. Mais de uma centena de ações. Vocês imaginam a pressão psicológica em cima de um indivíduo que agora perde o emprego, que ele usava, o salário da Record dele, que não era pouco, era um salário alto que ele tinha na Record, era usado para financiar a sua defesa, né? Porque custa milhões. Eu digo para vocês, eu conheço o advogado do Paulo, é o Cluri, né? Que ele sempre citava no blog, e o Cluri, um advogado renomado, um advogado caríssimo, né, com uma sede, um escritório ali na Rua Groenlândia. Você vê, nada contra advogado, eu acho que advogado competente tem que ganhar bem e tal, mas eu nem imagino quanto custa um advogado daquele. E ele realmente, como uma pessoa pública, tal, uma pessoa influente, né, trabalhou em todas as TVs. O Paulo costumava dizer que ele era jornalista desde que os bichos falavam, né? Então, ele entrevistou as mais importantes personalidades desse país, estrangeiras, trabalhou em todas as TVs, no rádio, um jornalista com um texto incrível, delicioso, o texto do Paulo, e ele partiu tão rápido, porque 2 dias antes ele estava lá, poucos dias antes, né, agora no domingo, né, hoje é quarta-feira, 3 dias atrás ele estava lá no Maracanã, e com a sua verve fez uma brincadeira, viu as vaias ao Bolsonaro, postou uma foto que todo mundo deve ter visto, e anteontem ele me mandou uma mensagem. Olha, Edu, o texto que eu escrevi aqui, que eu publiquei lá, dá uma olhada, você vai adorar. Ele fazia isso, sabe? Toda hora ele mandava link, mandava algum comentário. Para mim, é a vida, né, pessoal? É a vida. Eu gostaria de ir ao Rio, eu não sei, eu acho que eu vou comprar uma passagem aí, eu vou de carro, não sei, eu vou lá dar um beijo na Geórgia, encontrar os meus amigos, nós vamos nos reunir lá. É uma sensação muito dura, muito triste, porque você se dá conta do que está acontecendo no nosso país, do que eles estão fazendo com o nosso país. Então, vocês me perdoem, estou emocionado mesmo, sabe? Hoje é um dia muito difícil para mim, porque o Paulo era uma pessoa muito querida, é uma pessoa muito querida, porque ele está aqui. Mas o que eu posso dizer é que nós vamos continuar a luta dele. Eu vou continuar a luta dele aqui, no blog, na rua e no coração. Todos nós vamos continuar a luta dele pela democracia. Pela democracia. O Paulo Henrique Amorim, eu quero dizer uma coisa para vocês, tá? O Paulo Henrique Amorim era um homem rico. Rico. O Paulo poderia muito bem se juntar a esses coxinhas aí e viver numa boa, porque era um homem rico. Ele podia muito bem se calar sobre política, como fazem tantas celebridades, ou ficar do lado mais forte, do lado dos poderosos. O Paulo, que foi processado por racismo pelo Heraldo Pereira, da Globo, tá? O Paulo, casado com uma negra, tá? Um homem que lutou pelas cotas para negros nas universidades. Revoltante. Eu peço a vocês que me perdoem, eu fico revoltado porque esse homem lutou uma luta que não era dele. Ele não tinha motivos. O Paulo não tinha motivos para lutar pelos mais pobres, motivos pessoais. Ele tinha motivos, ele tinha ideais.
Ele não queria ceder, ele não queria entregar o país para esses fascistas, para fascistas como Jair Bolsonaro. Ele não queria desistir de uma luta por aqueles que são humilhados, que são pisados, que são explorados. E foi o que ele ganhou. Perdeu o emprego, perdeu a vida, assim como Dona Marisa Letícia, que morreu de desespero. Eu sei, porque chegam a minha... A Dona Marisa, ela ouvia, pouco antes de morrer, ela ouvia um barulho na rua, ela já ficava desesperada. Aquela mulher foi assassinada. O Vavá foi assassinado. O Cancelier foi assassinado pela Lava Jato, o reitor da universidade. Quantos mais eles vão assassinar? Quantas vidas mais eles vão tirar? Ou você, bolsominion miserável, não sabe que o desespero faz as pessoas sofrerem e até perderem a vida? Não, ninguém está politizando a morte do Paulo, ninguém precisa disso, não. A gente está denunciando a morte do Paulo. Eu e tantos outros como eu estamos denunciando essas pessoas que têm morrido. Eu não vou dizer que o neto do Lula morreu por pressão, porque era uma criança, né? Mas a tragédia que vive essa família do Lula, a tragédia que vive o jornalismo nacional, com perseguições infindáveis, todos sendo processados por políticos, sendo calados, sendo censurados, sendo ameaçados. Agora, você tem aí o Glenn Greenwald, que é um jornalista de renome internacional, que corajoso, que está mostrando para o país o que acontece com o judiciário, ele está revelando as entranhas do judiciário brasileiro, minha gente, sendo ameaçado escancaradamente de prisão. Um jornalista que agora há pouco tempo, um site jornalístico que agora há pouco tempo estava dizendo, estava se reclamando de censura, o antagonista. Esse miserável foi lá, Diogo Mainardi, filho do Enio Mainardi, no site antagonista, e mais aqueles dois sujeitinhos lá que ajudam ele a fazer o que ele faz naquele site, comemorando que um jornalista como Glenn Greenwald está sendo alvo de ameaças à sua liberdade de expressão e ameaça de prisão por fazer jornalismo. Um jornalista está fazendo isso, o antagonista. Há pouco tempo ele estava reclamando que estava sendo censurado. Então você tem jornalistas cúmplices. O sujeito tem uma emissora de TV, a Record, o Edir Macedo. Ele que foi os evangélicos que sofrem também uma perseguição, como as religiões afro, sabe, que deveriam ser contra a opressão, oprimindo. Pobre Brasil. Coitado do nosso país. Coitado de nós, que temos que presenciar, assistir ao país dos nossos filhos. Olha, eu tenho 3 netas, gente. Eu tenho uma neta de 18 anos e tenho 2 netas, uma de 6, outra de 5. É por elas que eu choro, que eu sofro, porque está tão difícil, o país está piorando tanto, não sei se eu vou viver o suficiente para lutar por elas, não sei o que nós vamos fazer, mas nós temos que lutar. Isso eu peço a vocês, eu peço muito a vocês. Gente, vamos lutar, vamos compartilhar,
este vídeo, outros vídeos, vamos apoiar as pessoas. Eu estou dando a minha contribuição. Eles já me prenderam, eles invadiram a minha casa às 6 horas da manhã. Eu tenho uma filha deficiente que ficou chorando lá enquanto eles reviravam tudo, pegaram meus armários, jogaram tudo para fora, me levaram preso em condução coercitiva, me interrogaram sem a presença do meu advogado, e eu continuo aqui. E eu não vou parar. Eu não vou parar. Nenhum de nós vai parar. Nós vamos continuar lutando contra a utilização do judiciário brasileiro como arma de perseguição política. Uma arma que assassinou Paulo Henrique Amorim, assassinou Marisa Letícia, assassinou o irmão do Lula, Vavá, assassinou o reitor Cancelier. Assassinaram todos mortos, todos assassinados, perseguidos e tantos outros, né? Eu estou falando de personalidades, quantos outros, quantos anônimos. E os negros nas bocas, nos becos, assassinados pela cor da pele. E os homossexuais perseguidos pela natureza deles, que eles nem podem mudar. Pobre Brasil. Mas hoje nós estamos aqui tristes, sofrendo com a perda desse grande jornalista, mas hoje nós estamos fragilizados, mas amanhã nós vamos reagir. Nós vamos reagir. Por favor, eu peço para vocês, compartilhem muito esse vídeo. Eu quero que eles ouçam e que eles saibam que nós não vamos desistir. Nós não vamos desistir. Nós vamos lutar muito, nós vamos lutar juntos, e nós vamos lutar até o fim, e nós vamos derrotá-los, porque cada um de nós que tombar, 10 vão assumir o nosso lugar. Quando eu partir, vão vir mais 10, mais 20 Eduardos fazer igual a mim ou melhor do que eu. Provavelmente melhor do que eu. Mas eu vou fazer a minha parte. E a minha parte é estar aqui. Eu já incomodei essa gente. Eles já vieram me buscar, né? Já vieram me buscar, tentaram me intimidar, não acharam nada contra mim. Contra o Paulo, eles criticaram o Paulo pelas coisas que ele dizia, pela forma como ele dizia, mataram o Paulo de desespero, mas eles nunca provaram que o Paulo tenha roubado nada, tenha recebido propina, tenha recebido dinheiro de político, eles nunca provaram nada contra o Paulo. Então, onde ele está? Ele está com aquele sorriso dele, não é? Dizendo às portas do paraíso, para quem acredita, o seu bordão. O bordão que o tornou famoso, né? E que a gente precisa sempre ouvir, porque faz com que a gente fique feliz. O seu olá, tudo bem? Ele está lá, para quem acredita, né? Dizendo para São Pedro: olá, tudo bem? Eu vim agora fazer o meu programa aqui em cima. Porque eu tenho certeza que se existe algum céu, é lá que o Paulo Henrique Amorim está. E eu agradeço a vocês, a todos. Eu estou vendo que muita gente está apoiando aí, mandando superchat, se tornando membro. Eu agradeço a vocês. Não agradeci direito. Hoje eu estou um pouco triste. Eu vou ver se eu consigo uma passagem para o Rio de Janeiro, que vai ser lá o velório do Paulo, o enterro dele, carioca. E dar um beijo na família dele, principalmente na minha amiga Jorge, que deve estar devastada. E eu quero agradecer a vocês, a boa audiência que vocês deram aqui, o apoio que vocês deram. E não vamos esmorecer não, viu, gente? Vamos até o fim. Olha, minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção de todos vocês e um abraço para todo mundo.